Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação dessa semana falando da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que realizou uma operação contra o esquema de fraudes milionárias, justamente no transporte público. Segundo as próprias investigações, os suspeitos desviavam dinheiro simulando viagens que nunca aconteceram. O esquema, para se ter uma ideia, movimentou cerca de 900 milhões de reais por ano. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. De acordo com as investigações, os fraudadores permissionários de serviços de vans simulavam dezenas de passagens por hora em veículos com apenas 15 lugares. Em um caso, foram registradas 34 validações do bilhete único em apenas uma hora. Cada passagem falsa gerava um crédito a ser reembolsado pelo Estado do Rio, que subsidia o programa social. O esquema envolve linhas entre a Baixada Fluminense e o centro da capital fluminense. Um suspeito, alvo de mandado de busca e apreensão, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Polícia em ação. E vamos à segunda notícia do Polícia em Ação, falando do mês de maio. Foi o mês que tivemos aí aquela campanha de consciência sobre a violência no trânsito. É um mês referente a isso. Mas o interessante é que uma pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostra que a Operação Lei Seca nas rodovias do Brasil, inclusive, resultou em uma queda de 24% nas mortes, justamente por acidentes de trânsito que têm ligação ou relacionado ao uso de álcool. Vamos ver mais detalhes nesta reportagem. A legislação brasileira, que é rigorosa no assunto, e também as operações de lei seca certamente ajudaram a coibir o uso de álcool pelos motoristas. De 2010 a 2023, segundo esta pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, essas mortes caíram 24%. No país como um todo, o índice de mortes desse tipo foi de 5,79 por 100 mil habitantes. Neste mesmo índice, os estados com menos mortes foram Acre, Distrito Federal, Amazonas e São Paulo. Já na outra ponta, os estados campeões em mortes atribuídas ao álcool foram Tocantins, Mato Grosso, Piauí e Rondônia. Em 2023, o total de mortes devido ao álcool no país foi de 12.310. Apesar da queda relativa nos últimos 13 anos, em 2023 houve um crescimento em relação aos anos anteriores, o que mostra que esta tragédia se mantém nas nossas rodovias e estradas e que definitivamente álcool e direção não se misturam. Polícia em ação. E vamos agora à terceira notícia do Polícia em Ação. Falando novamente aí da questão da Polícia Federal, que deflagrou mais uma fase da operação que investiga a venda de sentenças judiciais nas ações. Então, a Polícia Federal também está apurando o vazamento e venda dessas informações sigilosas, inclusive das próprias investigações que estão em andamento. Vamos tomar conhecimento desse fato. Pois é, um dos alvos dessa operação de hoje foi o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Os agentes estiveram na casa dele, na prefeitura, levaram celulares e também o passaporte, isso porque encontraram indícios de que o prefeito teve acesso a detalhes, né, dessas operações, na verdade, que investigam esse esquema criminoso de venda de sentenças no judiciário, inclusive no STJ, e isso teria, de certa forma, comprometido a eficácia de medidas judiciais que seriam implementadas. A prisão do prefeito chegou a ser pedida por obstrução de justiça, mas foi negada pelo relator desse caso no STF, que é o ministro Cristiano Zanin. Outros 2 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, um deles em endereços, né, ligados ao advogado Michelangelo Servi Corsetti, suspeito de repassar informações sigilosas de inquéritos do STJ, e o outro mandado cumprido no
presídio de Palmas, onde está o advogado Tiago Barbosa de Carvalho preso, né? Ele é sobrinho do governador do estado, Vanderlei Barbosa. No caso de Tiago, o objetivo era apurar, né, possíveis privilégios que estariam sendo concedidos a ele na prisão. Nós procuramos os citados. O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, negou ter recebido informações privilegiadas e disse que foi citado nessa investigação por ter indicado o advogado dele para o sobrinho do governador. Já o advogado Michelangelo Serve Corsetti disse por intermédio da defesa que agiu dentro dos limites éticos da advocacia. E no caso de Tiago de Carvalho, nós procuramos a defesa, mas não obtivemos retorno. Polícia em ação. E vamos agora à última notícia do Polícia em Ação, porque mais de 6.000 pessoas morreram em acidentes ocorridos em rodovias federais. Isso tudo no ano passado. E outras 84.000 ficaram feridas. E aqui não estamos falando de álcool, falamos de casos em geral. E justamente pensando nas condições de segurança, um pesquisador da Unicamp desenvolveu um modelo, inclusive para entender o que causa acidentes em pontos críticos. E ele não se concentra apenas na questão de velocidade, como nos conta a reportagem da TV Unicamp. Vamos observar. Qual é o maior problema no trânsito rodoviário brasileiro e até no mundo? Excesso de velocidade. Por que é importante desacelerar? Porque existe uma relação direta entre a alta velocidade e o número de mortes no trânsito. Imaginemos 10 pessoas atropeladas por um veículo a 30 km por hora. Uma vai morrer. A 50, 9 vão morrer. Se você faz uma rodovia boa, uma avenida melhor, continua morrendo tanta gente machucada, com ferimentos graves, permanentes. Vamos pesquisar isso? Para identificar o que induz ao aumento de velocidade em rodovias simples, de mão dupla e propor soluções, o professor investigou o traçado dessas estradas e a relação com o número de acidentes e mortes. Pegamos bancos de dados de acidentes graves, com mortos, com feridos graves, por mais de 10 anos, desde antes da pandemia. Porque às vezes parece que o problema é que a curva é muito fechada e na realidade é o trecho anterior que tem um trecho inclinado em descida muito forte e longo, onde o veículo ganha muita velocidade. O modelo desenvolvido leva em conta a geometria das estradas, o comprimento das retas, curvas, os declives e outras características, propondo uma análise integrada de cada fator que interfere nos índices de velocidade. No modelo tradicional, aquele que foi concebido no final dos anos 40, é um modelo que analisa cada uma das grandezas em separado. Analisa o problema do raio, mas não associa o problema de um trecho em descida antes. Então, nessa análise clássica, que são as grandezas em separado, nós não conseguimos enxergar. Daí nós encontramos, nesse novo modelo, uma forma de interagir as grandezas para buscar, numa visão orgânica, qual é o problema. Isso explica a diferença entre o número de acidentes de estradas serranas, por exemplo. A descida de Trindade. Você tem um trecho um pouco mais longo e muito íngreme, uma curva fechada, as análises são feitas separadas, né? E que tombam veículos e morrem várias pessoas. E na Oswaldo Cruz, o nível de severidade é mais baixo, porque tem muita curva sinuosa, mas os acidentes são menos intensos, porque o veículo não consegue chegar numa velocidade muito alta. O modelo pode promover mudanças em trechos de estradas já existentes. Polícia em ação. E com esse último fato, falando sobre a questão do trânsito aqui no Brasil e de outros fatos, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá! Polícia em ação.